Ontem à tarde, quando eu estava terminando alguma coisa, eu lembrei que eu tinha a fita, realmente não a fita, agora está no computador, do fúnebre de Pastor Hegre. Né? E eu fui privilegiado de ser convidado para dar uma palavra lá. Então, eu ouvi várias pessoas, Larry Christensen estava lá, então várias pessoas de Jocum, os líderes de Jocum, então, e várias outras pessoas que provavelmente vocês não vão conhecer, de vários lugares e pessoas importantes, e tanto as pessoas também de Betânia, Pastor Rocky e outras pessoas assim. Né? E foi interessante ouvir o que cada um tinha de falar sobre Pastor Hegre, que naturalmente a ideia é que cada um ia falar e dar uma elogia da coisa que ou ele fez na vida da pessoa ou que eles têm visto que ele tinha feito. Hein? Então, Loren Cunningham naturalmente mencionou que Pastor Hegre morreu. Logo depois ele terminou uma conferência com Jocum esqueci alguma coisa agora, alguma coisa no Oriente. Hein? Então, Singapura, eu acho que foi. Então, o que foi interessante ouvir o que eles falaram sobre ele. Hein? Naturalmente, naquela época tinha 250 missionários espalhados sobre o mundo inteiro e realmente foi grande coisa. E foi realmente até emocionante para mim, que eu também fui convidado para falar, representando estes 250 missionários que foi espalhado sobre o mundo. E naturalmente é difícil falar, não é porque não tem nada para falar, mas como é que você vai transportar em palavras que realmente, por causa do número de pessoas, você só tem 5 ou 10 minutos. Hein? Então, como você vai pegar o que realmente estes 250 missionários estão fazendo no mundo e mostrar a influência que Pastor Hegre tinha nas suas vidas. Hein? E o que Betânia estava fazendo. Naquela época, Betânia estava sustentando todos estes missionários também. Realmente isso talvez exagerado, estava ajudando com o sustento deles. Sabe? Então, eu pensei, eu gostaria de falar algumas coisas aqui com vocês que eu aprendi lá. E, naturalmente, o que realmente é importante para nós, porque eu sinto que o que eu estou fazendo é exatamente o que Pastor Hegre estava ensinando para nós fazer. Eu estou fazendo exatamente o que realmente ele disse que devemos fazer. O melhor que eu tenho capacidade. E, interessante, para meu conhecimento, eu sou o único no mundo que está fazendo isso agora. Hein? Então, e também outra coisa, pelo menos eu acho, está sendo bem sucedido. Que a maioria das pessoas aqui estão aqui por causa do seminário. Hein? Então, gostaria que nós íamos olhar em Romanos 6 e ver o que Deus está dizendo aqui. Hein? Vamos começar em versículo 1, que realmente os capítulos chaves, e principalmente capítulo 6, foi a mensagem de Pastor Hegre. Hein? Ok, vamos olhar. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Então, primeira coisa que eu quero que vamos notar aqui está dizendo, Paulo está dizendo, como podemos continuar em pecado que nós morremos para o pecado? Ok, versículo 3.
Ou, porventura, ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. Então vamos tirar alguns minutos para olhar para isto. Vou falar sobre algumas coisas que não vai ser surpresa para ninguém, mas o que nós queremos ver, que realmente é a realidade. Não, nós falamos em teologia, pregamos aqui na igreja, temos mencionado várias vezes, mas o maior problema que nós temos é este problema. Que é pecado? Pecado é quando eu estou fazendo alguma coisa, o motivo de fazer é para me sentir bem. E isto sempre é egoísmo. Então, alguém vai dizer, mas qualquer coisa, se nós entendemos qualquer coisa, nós podemos pensar realmente de várias ilustrações que talvez ajudem você a identificar. Vamos supor que eu estou comendo uma coisa que eu gosto demais. Então, o que é? Isto é pecado? Sim, quando isto é o único motivo. Que eu estou comendo, não porque é inteligente, não porque eu devo fazer, então, mas porque simplesmente eu quero sentir bem. Então, nós podemos dizer, puxa, isto é demais. Mas quando nós notamos, então, o que estamos fazendo, estamos alimentando nosso egoísmo. Não é outra palavra. Eu estou fazendo porque eu estou interessado em eu sentir bem. Não, naturalmente, isto não é o pior dos pecados, mas realmente temos de reconhecer que este é o motivo. Então, enquanto nós devemos pensar como eu posso me comer para ser mais eficiente no Evangelho. Então, algumas pessoas, quando falam isso, eles pensam, mas isto é ridículo. Então, você acha que Deus está preocupado sobre o que nós estamos comendo? Ou nós sabemos cada dia mais que nós somos conscientes da coisa que nós comemos ou está prolongando nossa vida ou está diminuindo nossa vida? Está dando nossa vida mais realidade ou estamos atrapalhando nossa vida? Então, sim, é importante o que nós comemos. Então, e assim diante outras coisas. Não vamos supor que seu motivo é que você vai aqui um sábado para jogar futebol. Se o seu motivo é simplesmente porque faz me sentir bem, então, mais uma vez, você está tomando passo para egoísmo. Não, certamente, eu reconheço que este pecado não é o que realmente vai destruir muitas vidas, aparentemente. Mas quando eu estou fazendo por este motivo, então, qual é a segunda coisa que tem de acontecer de necessidade? Eu estou indo lá porque eu quero sentir bem. Quando eu chego no campo, eu tenho mais um motivo. Eu quero ganhar. Então, não, naturalmente, quer ganhar, talvez não é tão mal, mas quando eu estou disposto a fazer qualquer coisa, e isto que acontece, fazer qualquer coisa para ganhar. Então, a pessoa está correndo na frente de mim, ele está correndo um pouco mais rápido que eu, então, e se eu só tapa o calcanhar com o meu pé, então o que vai acontecer? O pé dele vai bater outra perna
e ele vai cair no chão. E eu vou passar e pegar a bola. Então, o que isto nasce é deste egoísmo. Então, e nós podemos olhar, nós não vamos fazer hoje de manhã, mas nós podemos olhar que isto passa para tudo e qualquer coisa em nossa vida. Né? Então, você fala com Dona Maria. Dona Maria, quem é seu Joãozinho vai fazer? Sabe que eu não quero que ele vai viver como eu vivia. Eu quero que ele vai para a escola, eu quero que ele vai aprender, eu quero que ele vai estudar na universidade, não sei o quê, e vai sair isto ou aquele outro, dependendo o que ela acha é importante na mente dela. Então, mais uma vez, por que ela está fazendo isto? Porque vai dar um certo prestígio para dizer, meu filho é fulano de tal que fez isto, e só para falar que ele estudou nesta universidade ou aquela outra escola, então ele é importante. E ele vai ter uma coisa que realmente ele vai ganhar dinheiro, ele não precisa viver como nós vivemos. Então, se você dizer, então, Dona Maria, que você acha se ele ia ser missionário? Não, isso ser missionário não é ruim, supondo que ela é evangélica, ou pelo menos em nome. Mas eu gostaria que ele ia ter uma coisa que ganhe dinheiro. Então, nós podemos notar, então, todos esses motivos vai baseado em egoísmo. O que vai fazer para mim? Então, o que alguém me perguntou, algumas pessoas na minha vida têm me perguntado, pastor, por que você acha que todo mundo deve assistir o seminário? E se você não entendeu até agora, eu acho isso que deve acontecer. Por quê? Porque é a coisa mais importante que nós temos de fazer, mais do que inventar um novo remédio que vai curar não sei qual doença que nós não temos curado até agora, ou nós vamos descobrir como fazer uma coisa. Eu estava falando com uma pessoa ontem que falou que, eu não sei quem deu o nome, mas eu esqueci, tem uma ideia como nós podemos, até fulano de tal morreu. Se na hora de ele morrer, vamos supor, ele foi em acidente de carro e realmente quebrou a cabeça e ele vai morrer. Se nós, com muito cuidado, vamos cortar o braço dele e fulano perdeu o braço aqui, então o que vai acontecer? Nós podemos cortar o braço dele aqui também e colocar este braço no ombro dele e ele vai sair tendo outro braço. Isto ser grande coisa para a humanidade. E eu não nego isto ser que para, vamos supor, não ter a mão direita é a grande falta na vida. Mas, eu quero dizer isto, pregar o evangelho é mais importante ainda. Então, todas essas coisas, então, estão baseadas em egoísmo. E sabe o que é? Minha opinião, e eu acho que é bíblico, é cada pessoa que realmente dá o nome de Jesus Cristo e dedicar a sua vida para espalhar o evangelho para o face da terra. Então, egoísmo é o único motivo que impede isto. Então, eu gostaria de perguntar, não, certamente não tem ninguém aqui que pensa assim. Todos aqui estão pensando em fazer o melhor possível para ganhar o mundo para Cristo, não é? Então, não é? Eu acho que o entusiasmo foi menos do que eu pensava. Ok, o que nós temos? Vamos supor, tem alguma coisa mais importante no universo. Mesmo que eu tivesse a capacidade de fazer isso. Ou talvez outra coisa mais impressionante. Eu nem sei, eu não tenho a mínima ideia sobre isso, mas vamos supor que aqui fulano de tal tinha um acidente e o cérebro dele foi danificado de tal maneira que ele vai ficar vegetal o resto da vida. E aqui, vamos supor, doutor fulano de tal morreu na mesma hora.
nós podemos tirar o cérebro. Não, isto é longe da possibilidade. Mas vamos supor que realmente eu posso fazer isso, tirar o cérebro dele e colocar nesta pessoa que acidentou. Então, não somente ele pode viver uma vida normal, mas ele vai ser provavelmente mais inteligente, muito mais capacitado do que ele era. Grande vantagem para ele. Eu vou dizer que seria melhor para mim dedicar meu tempo, não para restaurar esta pessoa, mas para ganhar pessoas que estão indo para o inferno. Por quê? Porque se esta pessoa, nosso amigo Joãozinho, que tinha um acidente de carro, quebrou a cabeça, se ele vai tornar-se idiota, ou se ele vai morrer, ou qualquer coisa, o pior que temos é uma alma foi para o inferno. Mas, se eu posso dedicar a minha capacidade para ganhar almas, eu não sei quantos de nós podemos ganhar na nossa vida. Eu não sei quantas pessoas que realmente eu tenho ganhado, mas sabe que é? E eu não sou evangelista, eu não acho isso é a coisa que eu faço melhor. Mas muitas pessoas têm convertido. Não tenho a mínima ideia de número, então nem vou riscar o número porque eu não sei. Mas, como eu já tenho mencionado, então, eu não vou mencionar os nomes agora, mas fulano de tal. E ele disse, sentado para mim, pastor, por que você chegou aqui? Eu disse, é uma história comprida. Então ele disse, pastor, se você não tivesse chegado, onde eu estaria hoje? E sabe que onde ele está hoje? Ganhando muito almas para Deus. Então, eu fui convidado para pregar em um restaurante. Eu pensei, eu não quero pregar em um restaurante, mas... Então, eu achei meio ridículo, para falar a verdade. Então, foi uma pessoa lá. Ele entrou, a reunião já tinha começado. Então, ele entrou, sentou. Então, e sabe que é? E você pode perguntar a esta pessoa. Com um olhar de sarcasmo escrito em todo canto da sua cara. Então, ele sentou, está olhando. Então, chegou a hora para pregar. E sabe que é? Não tenho a mínima ideia que foi a mensagem agora. Não sei se foi bem pregado ou foi mal pregado. Não tenho a mínima ideia. Mas 3 pessoas fizeram uma decisão naquela noite. E este rapaz fez uma decisão. E ele tem dado testemunho aqui na igreja da vida dele. E hoje ele está fazendo tudo que ele pode fazer para ganhar almas. E eu não sei quantas almas ele tem ganhado. Mas, realmente, se realmente nós não queremos ganhar todo mundo, nós nunca vamos saber. E essas pessoas, então, vamos supor que eu nunca tinha chegado aqui. Então, pelo menos estas 2 pessoas não estariam no reino de Deus, em toda probabilidade. Então, o que ia acontecer? E sabe que todos os 2 são bem melhor do que eu. Então, não sei quantas pessoas eles têm ganhado. E eu não sei quantas pessoas estas pessoas que eles ganharam, quantos eles têm ganhado para Deus. É impossível para mim calcular essa coisa. Então, para arriscar uma resposta é ridículo. Mas a coisa é que nós não podemos viver para sentir bem. Isto que nós temos de entender. Para viver, para sentir bem por necessidade egoísta. Nós sempre, em tudo que fazemos, então, temos de viver para fazer o melhor possível para Deus e nosso próximo. Não, sabe o que é? A Bíblia está cheia disto, de Gênesis até Apocalipse. Mas nós realmente não pegamos esta coisa. E Deus fala, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, então está repetido como nós devemos viver para fazer o melhor possível para Deus e nosso próximo, para amar Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força.
e nosso próximo como a nós mesmos. Isto é a palavra de Deus. Isto que nós temos de fazer. Então, se vamos fazer isto, não, isto é um mandamento. Não, é um mandamento também para ganhar almas, mas este é um mandamento. Tem de fazer o melhor. Amar Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E nosso próximo como nós mesmos. Então, este é o que Deus está querendo. Mais importante do que qualquer coisa. Então, ontem nós tínhamos a celebração da morte ou do nascimento de Cristo. Então, não, ninguém naturalmente tem a mínima ideia se fosse 25 de julho ou não, mas um dia ele nasceu, então dedicar um dia para ele, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas nós temos de realmente reconhecer que Jesus Cristo chegou aqui para fazer alguma coisa. Não foi simplesmente, ele foi grande pessoa, ele tinha boas ideias, ele chegou nem para pregar o Evangelho. Ele pregou o Evangelho, mas isso não foi a coisa principal. O principal foi morrer para nós. Então, por causa da morte de Cristo, nós podemos ser salvos. Então, mas para ser salvos, nós temos de renunciar a esta coisa que eu estou vivendo para sentir bem. Que a Bíblia chama isso de arrependimento. Então, quando eu estou falando isso, agora eu estou falando com todo mundo aqui. Não seja enganado. Que é a coisa mais importante na sua vida, que você está decidindo se você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então você diz, eu não concordo com você, pastor. Então não tem problema também. Mas você tem de ter provas da sua ideia, porque você não concorda comigo. Onde realmente eu errei na explicação, porque a Bíblia não fala isto ou fala aquele outro. Então, o que acontece? Então, nós temos de ver. Okay? Se nós não temos outra ideia que podemos provar, então é a alta probabilidade que estamos errados. Porque eu estou dando tanto ênfase para isso, que eu acho altamente importante, que realmente, quando eu estava no seminário, o pastor Hegel está dizendo, nós devemos evangelizar o mundo. Eu acho que ainda não foi feito, não, isso foi realmente 50 anos atrás, pelo menos, pouco mais do que 50 agora. Então, nós temos de ganhar o mundo para Cristo. E nesses 50 anos, nós temos avançado, mas nós não temos alcançado. Então, nós temos de fazer. Quem é a responsabilidade? Todo mundo. Por que você não vai fazer? Não, sabe o que é? Uma coisa eu vou dizer. As pessoas que não têm motivo nenhum vão dizer, eu não fui chamada. Você sabe o que é? Deixe-me dar a chamada agora. Eu acho que eu falei aqui 1 ou 2 semanas atrás, eu recebi uma fita dos Estados Unidos de um pregador lá. E ele disse, eu creio em chamada. Eu creio em chamada. Então, se você realmente não tem uma chamada particular, Deus não tem falado com você particularmente, você tem de andar segundo a regra geral. Que é a regra geral? Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Esta foi dado para a igreja. Não, se Deus apareceu para você uma noite, ou você tinha uma visão, ou você ouviu a voz de Deus falando, você fica aqui no Brasil, você fica onde está, então fica, você tem chamada. Mas, se você não tem uma coisa assim, você tem de obedecer a regra geral. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Ide, portanto. Ide, portanto. E ele deu isto para todos que estavam ouvindo, através dos séculos. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Então,
sabe que eu gosto de perguntar pessoas que dizem que são crentes, por que você não vai pregar o evangelho onde nunca foi pregado? Então, sempre realmente chega esta resposta. Eu não tenho chamada. Mas, naturalmente, a Bíblia não fala sobre isso. Ninguém realmente acredita nessas coisas. Como nós falamos, se eu ia chegar com uma arma e eu ia apontar, então eu disse, eu cheguei aqui hoje à noite para matar você. Então, você vai falar comigo. Então, mas você não sabe, é errado para matar. Deus disse, não matarás. Mas eu não tenho chamada para não matar. Mas disse, não matarás. Então, mas eu não tenho chamada. É tão bom senso como a Bíblia disse, ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Porque nós precisamos uma chamada para fazer isto. É o mandamento que Deus está dizendo, como não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Mesma coisa, Deus está dizendo, ide, portanto, Ele está falando conosco como grande igreja. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Então, eu vou falar por que nós não vamos. Porque não faz me sentir bem. Que não é gostoso. Então vai ser muito difícil. Eu tenho de aprender outra língua, outros hábitos, tudo assim. Então não é gostoso para mim. Eu não quero fazer isso. Então, não, interessante. Quando a pressão está em lugar, então que se eu ia para, vamos dizer, 1000 pessoas que realmente têm estudado, têm bons lugares, ou no governo, ou no comércio, e eu ia dizer, por exemplo, eles, vai para os Estados Unidos. Eles não vão. E sabe que se eu fosse um deles, provavelmente eu não ia também, por este motivo. Então, por quê? Que a vida é boa aqui, eles têm tudo o que precisa, então tudo é ideal, família está aqui, tudo isto. Então, mas, na outra mão, pessoas que não têm isto, vão viajar daqui para México. E eles vão pagar um bandido lá, 50 até 500 dólares, dependendo do preço do dia, para levar ele para o Rio Grande do Sul. Então, quando chega no Rio Grande do Sul, eles vão dizer, o Rio Grande do Sul é mais ou menos daqui para o prédio lá, onde tem o pão e costura e tudo isso. É mais ou menos esta largura. Então, você pula no rio aqui e vai nadando para lá. Então, mas é perigoso, o rio, a corrente é forte. Você vai descendo o rio, mas tem vários lugares onde pode sair. Então, quando você chega no outro lugar, se você vai, especialmente onde se você chega em Texas, tem muita polícia. E interessante, você vai sair da água e você vai para a cadeia. Então, melhor subir no rio e passar onde não tem polícia. E tem lugares lá que tem 100 quilômetros, não tem polícia nenhum. Então, você pode nadar o rio e quando sai no outro lado, então, o que você tem? Deserto. Deserto que é terrível. Então, sabe que o governo americano tem feito postos com bandeiras vermelhas em cima, em vários lugares onde o governo americano tem colocado água para pessoas que estão entrando no país ilegalmente. Por que o governo faz isso? Que tanta gente morreu naquele deserto. Então é para todo lado. Mas, mesmo assim, para ter uma vida melhor, para a possibilidade de ganhar algum dinheiro, tem milhares de pessoas fazendo isso toda hora. Então,
E vocês sabem, 30%, 40% morre no deserto. Eles não estão vendo estas bandeiras, não estão vendo, e fica lá 1 dia, 2 dias, até não aguenta, e o corpo cai no deserto, o sol vai secando o corpo, e daqui a alguns anos alguém vai achar simplesmente os ossos. E talvez o cinto, ou sapato, ou alguma coisa assim, que não apodreceu durante o tempo. Mas, faz isso para quê? Para melhorar a sua vida. Então, nós não podemos fazer coisa não tão perigosa para avançar o reino de Deus. Não seria melhor para obedecer a Deus? Que nós podemos ver quando a motivação é suficiente. Essas pessoas deixam parentela aqui no Brasil, então está indo para uma cultura que eles não conhecem e não vão ser recebidos como privilegiados. Então vão ser recebidos exatamente o que chama lá costas molhadas, que passou o rio, e vai trabalhar. Então, o que acontece, infelizmente, nem todo mundo nos Estados Unidos é crente, tem alguns que são descrentes. Então, você vai chegar lá e você pensa que vai ganhar muita coisa, mas eles sabem que não precisa te pagar nada. Então, você vai limpar este algodão aqui. Eu vou te pagar $1 por hora. Eu vou te dar lugar para dormir e te dar um pouco de alimentação. E o que você vai dizer? Eu não quero. Então, vai embora. Mas é melhor pegar uma coisa assim, porque todo mundo sabe porque você chegou e nas condições que você chegou. E todo mundo está disposto a explorar o máximo. Que você está no país ilegalmente. E este homem, se ele quer ser safado, ele disse, você fica aqui, eu vou telefonar para meu amigo. O amigo dele é o xerife, ele vai chegar e você, e você vai ser levado e exportado para o Brasil de novo. E você tem de fazer tudo de novo. E sabe que tem pessoas que têm feito 3 e 4 vezes. Maior dureza. Passando o tempo, um homem disse, quase morri de sede. Só na distância ele viu aquela bandeira vermelha, chegou lá, ele disse, eu bebi pelo menos 1 galão de água. Então, por quê? Querendo uma vida melhor. Mas nós temos uma coisa, não somente uma vida melhor, mas nós temos vida para todo mundo. Por que nós não queremos evangelizar? Não faz me sentir bem. Não faz me sentir bem. Nós temos de reconhecer isto. O único motivo não é que eu não sou chamado, não é que realmente não dá para minha personalidade, eu não tenho talento para isso, é que eu não quero fazer. Eu não quero fazer. Então, é egoísmo. E egoísmo não vai entrar no reino de Deus. Então, primeiramente, então, nós temos de ver. Nossa mudança tem de ser. Se nós vamos viver, como Romanos 6 está dizendo, como disse em Romanos 6, então disse, sabendo isto, que nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Então, quem é crente verdadeiro, então não está vivendo para essas coisas. Que quando Cristo morreu, então esta coisa também foi feita. Quando chega Jesus Cristo, então eu estou transformado pelo poder de Deus. Eu não vou viver. Não estou dizendo vai conquistar nossa vontade, alguma coisa assim. Mas estou dizendo que nós podemos viver como nós queremos viver. Ainda nós temos todos os sentimentos que nós tínhamos e ainda nós temos de fazer esta decisão. Ou vou viver para sentir bem, ou vou viver para Deus. Então, certamente, muitas vezes, quando nós estamos vivendo para Deus, nós estamos achando uma beleza também. Então,
quando você pensa, eu vou pregar o evangelho e talvez alguém vai converter, faz-me sentir bem. Quando eu estou vendo que realmente fizemos alguma coisa, eu posso ver, um aluno chega para mim e dizer, pastor, eu estou vendo. Então, realmente faz-me sentir excelentemente bem. Não tem explicação de uma coisa assim. Mas, temos de decidir que eu vou viver não para sentir bem, mas para fazer o melhor possível para Deus e meu próximo. Então, amar Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E nosso próximo como a nós mesmos. E tem de ser assim. Nós vamos amar nosso próximo como nós mesmos. Se eu acho que o Evangelho tem feito qualquer coisa para mim, e realmente eu preciso dizer que eu não sei como a pessoa vive não sendo crente. Isto é a minha opinião. Que realmente o Evangelho faz tanto para você. Que estes dias, exatamente, Donaldo, o último filho, agora para a primeira vez nos últimos 49 anos, eu estou sem um filho comigo. Então, o que acontece? Então, Deus permite, vai ser, e Deus disse, em tudo dai graças. Então, Ele faz todas as coisas cooperar para o bem. Então, Deus vai usar isso para a expansão do reino de Deus. Mas, naturalmente, nós não gostamos de perder. E eu pensei, perder um dos meus filhos, que realmente, normalmente, todo mundo faz isso. Então, perder meus filhos é uma coisa. Mas se eu fosse para me perder minha esposa, realmente isso seria muito mais difícil para mim. Não simplesmente por causa da emocional. Eu vou falar sobre isso em um minuto. Mas, tudo que ela faz para mim. Eu estava pensando outro dia, então, eu não sei que eu vou comer, ou tenho de ficar na fila com vocês, ou realmente vou morrer de fome, porque eu não sei fazer nada. Talvez comer pão seco, alguma coisa assim, Então, mas a maior parte é emocional, que realmente eu costumei viver com minha esposa. Então, ela é a pessoa com quem eu mais falo, a pessoa que realmente, quando eu tenho uma coisa que eu quero entender, ou um peso no meu coração, alguma coisa, é a pessoa com quem eu falo. E também, eu gosto dela. Eu gosto da presença dela. Eu sinto prazer quando ela está comigo. Então, se eu passo algum tempo e não estou achando minha esposa, eu começo a olhar. Então, e eu acho que todo mundo que realmente tem um bom casamento é assim. Então, mas se eu não tiver, seria muito difícil para mim. Então, então eu pensei, e Deus? Não tem comparação. Não tem comparação. Que realmente todos os recursos que eu tenho. Então, alguém falou comigo, se eles iam te mandar fora do seminário, o que você ia fazer? Começar outro, exatamente como eu tenho feito aqui. Isso não seria, eu não gostaria, mas não seria problema também. Eu vou fazer a mesma coisa de novo. Porque Deus disse que Ele vai abençoar toda a obra de nossas mãos. Então, por onde quer que andamos, então, realmente vai dar certo. Mas se tirar Deus, então que eu tenho o resto? E sabe o que é? Eu não tenho certeza que eu tenho a capacidade. Eu não tenho certeza que eu tenho intelectualmente a capacidade. Eu não sei se eu vou saber como tratar com os problemas, porque quando o problema chega e eu não tenho outra saída, então eu penso, em tudo dai graças. Em tudo dai graça. Então, graças a Deus. Porque Deus vai fazer todas as coisas cooperar para o bem. Mas eu perdi aquela coisa.
Deus, eu não tenho Deus mais. E a porção de coisas assim. Todas as promessas que Deus tem dado para nós. Então, se tirar essas coisas, nada vai acontecer. E isso não é humildade. Que eu conheço o pastor Lahi. Eu sei qual é a capacidade dele. Então, eu estaria realmente completamente perdido. Não tem jeito. Nós temos que ficar. Não, eu sei que tem gente que vive assim. Então está fazendo o melhor que pode fazer, sozinho, sem Deus. Eu não gostaria de fazer isso. E Deus é demais. Literalmente, é demais. Nós não podemos calcular tantas coisas que acontecem. Então, não, se você nunca conhecia Deus, eu posso imaginar, você está querendo quebrar galho. Então, o casamento não é tão bom. Mas quem sabe? Então, se João, meu marido, a esposa agora, se João só ia mudar isto, nós íamos ter um bom casamento. E João está pensando, puxa, se Maria ia modificar, ela ia aprender a fechar aquela boca dela. Então, misericórdia, nosso casamento ia ser uma beleza. Mas nunca vai acontecer. Que realmente Deus não está no lugar. Então, o casamento, e nós sabemos, mais do que 50% das pessoas que casam está divorciando agora. E algum tempo, isso foi 2, 3 anos atrás, eu li, eles fizeram uma pesquisa, as pessoas que eles acharam que realmente tinha casamento feliz, então eles descontaram isto e descontaram aquele outro. Qual foi a porcentagem? 3%. 3% de casamentos são felizes. Por quê? Então, quem escreveu o artigo, ele disse, eu acho que quem fez esta pesquisa foi muito otimista. Então, o que quer dizer? 3% foi muito. Provavelmente nem foi 3%, na opinião dele. Então, mas todo mundo está querendo casar. Mas se você não tem esta mudança, então 95% certo que seu casamento não vai ser feliz. Mas eu posso dizer isto, se você tem esta experiência, onde você não está querendo viver para bem, mas para seu bem, mas você está querendo fazer o melhor possível para Deus e seu próximo. Você tem, eu vou dizer, se vive assim, 100% de possibilidade de ter um casamento altamente feliz, altamente satisfatório, que realmente é tudo que você pode imaginar. E mais uma vez, a parte emocional é o que é mais importante. Não, naturalmente, todo mundo que não está casado aqui está querendo casar. Mas eu quero dizer, se você não tem esse tipo de vida, você está condenando o seu próprio casamento. E, sabe, eu tenho 74 anos, tenho falado com muita gente casada. É triste, é triste. Nada é mais triste do que o casamento triste. E segundo isto não foi crentes que fizeram. Esta estatística, 3% dos casamentos são felizes. Eu ia dizer que esses são os crentes que acharam na pesquisa deles. Porque sem Cristo é difícil, vou dizer isto, sem Cristo é impossível ter um bom casamento. Então, se você não ter essa experiência que nós estamos mencionando, então, quando nós olhamos, o que temos? Então, nada sem Cristo. Eu tenho de ter esta transformação. Primeira coisa, eu tenho de passar de viver para sentir bem, para viver, para fazer o melhor possível para Deus e meu próximo. Não, essa que Deus está querendo. Então, nós temos de pensar que realmente eu tenho de viver assim. Isto é ponto 1.
E pastor Hegel chamava esta coisa quando eu estava no seminário. Então, ele disse, realmente, o primeiro livro, que ele foi norueguês. E norueguês não é muito romântico e nada assim, né? Então, a primeira vez que o livro saiu foi chamado Os Três Aspectos da Cruz. Eu não posso imaginar um nome menos interessante, né? Mas isto foi o primeiro aspecto. Que nós temos de chegar a Jesus Cristo. Nós temos de quebrantar nossos corações perante Jesus. Então, agora nós estamos prontos para fazer alguma coisa. Né? Então, depois disto, o segundo aspecto da cruz. Né? Então, eu acho que não vai dar, talvez vai dar para mencionar algumas coisas sobre isso. Isto é o que Romanos 6:6. Nosso velho homem está crucificado com Cristo. Nosso velho homem. E, naturalmente, o que isto é? Ele está falando para pessoas que estão na igreja. Então, você chegou na igreja. Você está assistindo a igreja. Talvez você é dizimista. Talvez você está ajudando na igreja. Eu conheci um rapaz, eu falei com ele poucos dias atrás, de fato. Ele estava em uma igreja e realmente ele entrou na igreja porque ele foi criado por crentes. Então ele estava querendo fazer uma coisa que ele quis ser crente, mas ele quis ser crente fazendo a sua própria coisa, no lugar de confiar em Deus. Então, o que realmente o pastor quis naquela igreja, e ele tinha muita capacidade. Então, vamos supor, o ventilador queimou. Chá comigo, eu vou consertar. Então, isto está errado. Hein? Nós não temos aquela outra coisa. Puxa, nós precisamos mais 40 cadeiras. Chá comigo, eu vou comprar. Então, e ele chegou cedo, todo mundo que chegou na igreja, ele estava na porta, sorriso grande, apertando a mão e tudo assim. Ele falou comigo, eu nunca converti. Então, eu nunca converti. Então, o que eu estou fazendo, eu estou trabalhando para convencer Deus que Ele deve me aceitar, porque eu quero fazer o que eu posso fazer para o reino de Deus. Mas Ele não está fazendo. Então, eu falei, e sabe que o serviço dele é? Ele dá palestras. Então, eu falo, por que você não pregou o evangelho? Eu não sei fazer isto. E sabe por que ele não sabe fazer? Que ele não sabe o que é o evangelho. Para ele, o evangelho é fazer coisas boas. Então, qualquer jeito. Mas não é submissão para Deus. É fazer coisas na igreja. Então, isso não salva ninguém. Eu pergunto a ele, você está lendo a Bíblia? Não estou lendo a Bíblia. Quanto você está lendo todo dia? Não estou lendo todo dia. Ou então, uma semana, quantas vezes que vai ler? Vamos falar mês, pastor. Ok, quantas vezes durante o mês? 3 ou 4, máximo. Então, eu disse, mas você acha, para ser crente, que a Bíblia é a coisa mais importante? Falta de tempo, pastor. Falta de tempo. Que realmente... Pergunta, pastor, eu faço tudo para ele. E quando ele saiu, ele mudou para outro lugar. Então, o pastor disse, a igreja não é o mesmo. Porque ele fez tudo. Então, o pastor nem precisa preocupar. De fato, segundo o pastor disse, o ventilador não estava funcionando. Ele já viu que o ventilador não estava funcionando. E ele ia corrigir. Então, consertar. Então, mas nunca submeteu para Cristo. E eu acho que tem várias pessoas assim, todo domingo na igreja, então fazendo isso, dando dízimo, que essas coisas que podemos fazer sem entregar nosso coração. Então, isto que nós temos de fazer, e sem deixar esta coisa,
que eu quero viver para sentir bem. Então, isto é o velho homem. O velho homem significa como eu sou sem Jesus. E esta pessoa é assim. Então, e esta coisa vai contaminar tudo que fazemos. Tá? Eu estou falando, amigos, esposa, marido, filhos, pais. Então, eu estou qualquer hora capaz de ofender alguém porque eu quero sentir bem. Né? Então, e mesmo se eu realmente sou zeloso para não fazer isto, então eu vou fazer outras coisas erradas. Então, dependendo da minha personalidade. Porque nós temos de ver que o velho homem está crucificado com Cristo. Isto é a coisa. Chegar a Jesus, submeter para Jesus e entregar nossa personalidade para Deus. Não vai mudar nossa personalidade, mas nós vamos fazer tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, vou mencionar uma coisa rapidamente. Isto é o batismo do Espírito Santo. Que tudo que nós podemos fazer, então Deus está satisfeito com isso. Mas Ele gostaria que nós íamos ficar altamente eficientes. Então, por isso, Ele quer nos batizar. Né? Então, por que usa esta palavra batizar? Porque nós vamos ficar mergulhados no Espírito de Deus. Então, e o que acontece? Agora nós estamos fazendo as coisas que sempre fizemos. Tá? Vamos supor, antes eu estava disposto a falar com todo mundo. Mas antes não fez aquele impacto que eu esperava. Mas agora está acontecendo. Agora eu estou batizado com o Espírito Santo, então minhas palavras têm mais impacto. Talvez eu fale a mesma coisa, mas minhas palavras têm mais impacto. Então, me ajuda a ganhar pessoas para Jesus Cristo, me ajuda nas minhas orações, me ajuda em tudo que fazemos. Tá? Então, alguém vai dizer, mas eu ouvi que a coisa principal é falar em línguas. Eu vou dizer, eu acho que todo mundo que está batizado com o Espírito Santo pode falar em línguas. Nem todos falam porque simplesmente não está entendendo. Mas a coisa não, línguas também, grande coisa. Realmente eu acho grande coisa. Mas não é a coisa principal e não é que a maioria está pensando. Então, o que Deus quer que nós vamos ser? Revestido de poder. Revestido de poder. De tal maneira que nosso ministério vai para frente. Seja que for. Eu sou evangelista, então muita gente está entregando-se. O que eu sou? Então, Deus está abençoando. Deus está abençoando grandemente. Então, porque é eu, mas agora com a unção de Deus sobre minha vida. Então, e Deus está fazendo grande coisa. Então, o que acontece? Nós falamos com pessoas sobre Jesus Cristo, nada acontece. Somos batizados com o Espírito de Deus, então, de repente, aquelas mesmas palavras fazem uma mudança na vida dele. Penetra mais do que simplesmente meu argumento. Porque, falando aqui, se eu vou dizer, é inteligente viver para a glória de Deus. Faz o melhor possível para Deus e nosso próximo. Isso é inteligente. Mas nem todo mundo faz. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, falamos a mesma coisa. E agora tem impacto. Não, só quero terminar com isto. Você e eu fomos criados por Deus para viver a vida cristã. Se nós não estamos vivendo a vida cristã, nós somos vivendo uma vida abnormal, não segundo que a natureza em nós está aceitando. Então, nós vamos ter mais doenças, porque nós não estamos bem encaixados.
nós vamos ter mais preocupações, nós vamos ter mais de tudo assim. Porque eu fui feito por Deus para viver exatamente como Deus quer. Quando eu não vivo assim, fisicamente faz mal, mentalmente faz mal, emocionalmente faz mal para mim. Então, todos esses problemas que nós temos nesse sentido não é uma maldição ou alguma coisa assim. É nós que estamos fazendo porque eu não estou vivendo como Deus me fez para viver. Deus criou todo mundo. Todo mundo aqui é criação de Deus. E nós fomos criados para viver como Deus nos criou para viver. Mas quando eu estou vivendo outra maneira, especialmente uma vida egoísta, então eu vou sofrer no meu corpo, nas minhas emoções e talvez intelectualmente também. Então, quando você torna-se crente, quase todo mundo que realmente tem a experiência verdadeira, pensa, mas de repente eu fiquei mais inteligente. Né? E o motivo é que nós começamos a funcionar como o crente deve funcionar. Então, o que você quer fazer hoje? Né? Entregue-se para Deus. Não, muitos de vocês têm ouvido muitas dessas coisas, mas nem todo mundo tem feito isso. Faz a decisão que eu vou viver. A única coisa que eu tenho é fazer o melhor para Deus e meu próximo. Quando eu levanto, meu alvo é fazer o melhor para Deus hoje. Então, minhas decisões são feitas. Eu vou fazer o melhor para Deus hoje. Então, de necessidade, fazendo isto, você vai fazer o melhor para o seu próximo também. E fazendo isto, você vai descobrir. Você vai ter poucas doenças. Hein? Você vai ter poucas preocupações intelectuais, mentais. Por quê? Porque nós estamos vivendo como Deus planejou para nós viver. E Deus não planejou para problemas. Né? Vamos orar. Deixe-me falar. Faz a decisão. Faz a decisão. Então, eu acho que também toda justiça, se você faz esta decisão, você tem alta probabilidade de ser espalhado neste mundo para pregar o Evangelho. Mas faz essa decisão para Deus e para você mais do que qualquer outra pessoa. Vamos orar. Deus, nós chegamos a Ti, Senhor, e nós pedimos. Tu tens falado, todo poder, toda autoridade foi-me dado no céu e na terra. Senhor, nós suplicamos agora que o Senhor ia manifestar este poder nas vidas que estão aqui nesta igreja hoje. Senhor, nós pedimos porque Tu tens falado, tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei. Então nós pedimos agora, Senhor, que você vai tocar, falar sobre essas coisas na profundidade de nossos corações, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Shalom para todos.